Boa noite, vamos a mais uma aula de geografia. Hoje falaremos um pouco sobre industrialização e urbanização do espaço geográfico. Posta de geografia, páginas de 9 a 14. Nós temos falado ultimamente, nas últimas aulas, que o objetivo da geografia é analisar a relação, a intervenção do homem no espaço geográfico, na natureza, e toda intervenção dele vai gerar consequências, né? Podem ser consequências boas ou ruins, mas o homem, por estar, né, em um espaço geográfico, ele vai transformar porque ele sente a necessidade de transformação. Primeira ação do homem no espaço é chamada industrialização, que é a transformação da matéria-prima em mercadoria acabada e semi-acabada. Na aula anterior nós vimos, né, que nós retiramos todos os produtos de três fontes básicas, né, que é os recursos minerais, os recursos vegetais e os recursos de origem animal, então origem mineral, animal e vegetal, né? E chamamos também a natureza de primeiro setor ou setor primário. Quando todos esses produtos in natura, da natureza, né, ou como diz, matéria-prima, ele é retirado, ele vai para o segundo setor, que nós chamamos de indústria, onde ele vai se transformar em uma mercadoria acabada ou semi-acabada. Depois que é transformado em uma mercadoria acabada ou semi-acabada, ele é levado para o terceiro setor, o setor terciário, que é o setor de bens e consumo, onde o cidadão compra aquilo que ele quer, leva para sua casa, sendo um produto consumível ou não. Então, industrializar nada mais é do que ir na natureza, retirar dessas três fontes, mineral, animal, vegetal, enviar para o segundo setor, haverá transformação e depois, por último, o terceiro setor, bens e consumos, que aí então vai chegar à nossa casa, às nossas mãos, à nossa residência. Só que tem um detalhe, para que haja uma industrialização, digamos assim, com sucesso, é necessário que haja uma urbanização, né? Perdão, é necessário que haja uma infraestrutura. Então, infraestrutura nada mais é do que o preparo, né, das condições, dos meios, justamente para que essa industrialização ela venha obter sucesso. Então, a gente poderia citar como exemplo de infraestrutura, asfalto, rede de esgoto, no caso aí o chamado saneamento básico, energia elétrica. Então, esses são alguns exemplos do que seria uma infraestrutura. Seria uma estrutura mínima para que esse trabalho de ir à natureza, de retirar o produto, de levar para a indústria, depois levar para o consumo, é necessário que haja essa condição mínima, né? Asfalto nas ruas, energia elétrica, né? Um saneamento básico, uma rede de ouro, porque todas essas coisas estão interligadas. E se não houver estradas asfaltadas, se não houver asfalto, haverá uma dificuldade maior de retirar, de mandar para a indústria e depois chegar na indústria lá de bens de consumo. Em função disso, quando um país ele se torna industrializado, ele começa a viver o processo de industrialização, né, ele também automaticamente precisa ter uma infraestrutura, ele chega à questão da urbanização, ou seja, urbanizar é quando a cidade cresce em relação ao campo. Não é que haja uma disputa entre campo e cidade, mas é uma relação direta e de uma para com o outro, porque é no campo que se retira a matéria-prima, né? É lá na agricultura, os animais no pasto, os recursos naturais estão no campo, na natureza. Então há essa relação direta. Então, quando se vê que a cidade está crescendo em relação ao campo, nós chamamos de urbanização. Então a urbanização também depende da infraestrutura, porque não há como ter uma cidade urbanizada viável para que a vida ocorra normalmente, sem que haja saneamento, energia elétrica instalada, rede de esgoto, né? Sistema de transporte, sistema de comunicação e tudo isso. Então uma coisa está ligada à outra.
até porque como há uma escassez de trabalho, de emprego no campo, as pessoas, como nós já vimos também, acabam migrando para a cidade em busca de vida melhor, de trabalho, de condições melhores de vida e de longevidade. Ok? Quando nós falamos em industrialização, nós dividimos em duas partes. Na indústria nacional e naquela que é internacional, mas que hoje nós não, no caso se usa um outro termo, é chamada transnacional. Então a indústria nacional é aquela que o capital é próprio do país, né? Pode ser um supermercado, pode ser na área do comércio, na área da indústria, do entretenimento, não importa. Se o capital, se o dinheiro que faz com que ela funcione é 100% nacional, então ela é classificada como uma indústria nacional. Se o capital vem de fora, o chamado capital estrangeiro, ela já é classificada como uma empresa internacional, né? E hoje, no caso, é transnacional, né? Porque ela transcende uma nação, ok? E nessa relação campo-cidade, como eu falei há pouco, por que essa interdependência de campo-cidade? Porque a cidade vai ao campo pegar o produto e o campo, por sua vez, fornece. Então, o campo vai produzir toda a matéria-prima que a cidade precisa para existir e para sobreviver. Se o campo não produzir, não há matéria-prima. Aí não há transformação no segundo setor e não há produto acabado, semi-acabado lá no terceiro setor, que é bens e consumo. Porém, quando a gente estuda um pouco o contexto do Brasil, a gente vê que o Brasil é um país industrializado, mas é terceiro mundo. Por quê? Porque basicamente a indústria no Brasil está concentrada na região sudeste e mais especialmente em São Paulo, que é a maior cidade do país, é a mais rica, tem o maior PIB, né? A gente já viu isso em aula de história, porque que os governos passados sempre investiram no sudeste, em especial aí em São Paulo e depois no Rio de Janeiro. Fazendo um levantamento, né, 40% é setor da indústria, 10% é agricultura e outras atividades 50%. Então a gente vê que o percentual de funcionamento da indústria é bem maior do que todos os outros. Embora 50% seja de outras atividades, mas é de atividades variadas. Então predomina no Brasil todo a indústria com 40%, né, da mão de obra, do trabalho e da própria produção em si. Em função disso, com esse desenvolvimento da indústria, com a revolução tecnológica, aí o campo passou a usar toda essa técnica para melhorar o plantio, a colheita, os chamados defensivos agrícolas, que é para preservar as plantações das pragas. Surgiu o termo agroindústria. É a utilização das atividades agropecuárias e industriais em um só lugar. Então, quando há uma fusão de indústria com agricultura, então é chamada de agroindústria, ou a indústria ou chamar também agronegócio, né? Que é aqueles negócios voltados para o campo, plantio, colheita, criação de animais, abate de animais, exportação de animais e por aí vai. Só que o Brasil, embora seja industrializado, ele é terceiro mundo, porque no caso da indústria, a indústria brasileira sempre enfrentou por alguns problemas. E isso fez com que ao longo de todo esse tempo o Brasil tivesse uma certa dificuldade em usar a própria industrialização para se tornar um país aí emergente ou até mesmo, vamos dizer assim, de primeiro mundo. Quais são os problemas mais comuns encontrados na industrialização brasileira? Finanças, ou seja, há pouco investimento do governo federal, principalmente, na indústria ou no setor do campo. Dívida externa, então o Brasil sempre se preocupa mais em pagar dívidas externas de empréstimos do que investir. Alguns tipos de matérias-primas que não são encontradas aqui, o Brasil tem que importar. O mercado consumidor, que ainda é muito pequeno. O setor de transporte, que ainda precisa de uma remodelagem. A poluição nas águas, no ar, a poluição sonora. Então, tudo isso acabam atrasando o desenvolvimento industrial e, ao mesmo tempo, econômico, financeiro em geral do país. Então, não adianta ter infraestrutura se o governo não tem um olhar, vamos dizer assim, mais crítico para esse setor da industrialização brasileira. E aí isso faz com que, no caso,
a indústria demore mais a se desenvolver, e quanto mais demora, o país também acaba se atrasando. Ok? Então, esse é um resumo bem simples da nossa aula de hoje sobre industrialização e urbanização. Obrigado aí pela atenção de todos aí, até a próxima aula.